Chegamos à última aula do nosso bloco sobre Doug Lemov e aula nota 10. Nas aulas anteriores, nós estudamos as técnicas mais importantes, entendemos o conceito de altas expectativas, rigor acadêmico, participação de todos os alunos e cultura de sala de aula. Mas existe um detalhe que costuma derrubar muitos candidatos na prova da FGV. O candidato conhece o nome das técnicas, mas não conhece reconhecê-las quando aparece em uma situação prática. E é exatamente assim que a FGV gosta de cobrar. Ela descreve uma cena de sala de aula e pergunta qual prática pedagógica está sendo utilizada. Por isso, nessa aula, nós vamos fazer o que realmente prepara para a prova. Analisar situações concretas, identificar as ideias de Doug Lemov e aprender um método simples para eliminar alternativas erradas. Se você dominar esse raciocínio, dificilmente será surpreendido por uma questão sobre aula nota 10 no PSS Seduc São Paulo 2027. Vamos começar com uma situação muito parecida com o estilo da FGV. Imaginem que o professor faz uma pergunta para um aluno. O estudante responde, não sei. Em vez de passar para outro aluno e seguir a aula, o professor oferece uma pista, pede ajuda a um colega e alguns instantes depois volta ao primeiro estudante para que ele responda corretamente. Qual ideia de Doug Lemov aparece aqui? A resposta é sem escapatória, ou no opt-out. O objetivo da técnica é garantir que o aluno participe do processo de aprendizagem. O professor não o expõe ao constrangimento, mas também não permite que ele abandone a atividade intelectual. Esse detalhe é importante. O apoio faz parte da técnica, mas a responsabilidade pela participação continua existindo. Quando a FGV apresentar um professor que orienta o estudante e depois retorna para que ele responda, pense imediatamente em sem escapatória. Esse costuma ser o padrão de cobrança mais comum sobre essa técnica. Agora, observem outra situação muito comum em sala de aula. O professor pede que todos fechem o caderno e olhem para a explicação. A maioria obedece, mas alguns continuam conversando ou realizando outra atividade. Em vez de iniciar imediatamente a explicação, o professor espera, orienta os estudantes e só continua quando toda a turma está pronta para acompanhar a aula. Qual técnica de Doug Lemov aparece nessa situação? A resposta é a técnica 100%. Essa técnica, ela parte da ideia de que o professor busca o cumprimento da orientação por todos os alunos e não apenas pela maioria da turma. O foco não está em punir ou constranger ninguém. O foco está em criar um ambiente organizado, previsível, favorável à aprendizagem. Quando a FGV apresentar um professor que garante que toda a turma cumpra uma orientação antes de avançar no conteúdo, pense imediatamente na técnica 100% de Doug Lemov. Agora, imaginem outra situação de prova. O professor termina uma explicação e, em vez de perguntar apenas todo mundo entendeu, ele pede que alguns alunos resolvam um exemplo, expliquem o raciocínio utilizado e justifiquem a resposta para a turma. Qual ideia de Doug Lemov aparece aqui? A resposta é verificação da compreensão. Para o Lemov, o professor não deve esperar a prova para descobrir que os alunos não aprenderam. Ele precisa coletar evidências da aprendizagem durante a própria aula. Isso pode acontecer por meio de perguntas específicas, respostas individuais, atividades rápidas ou explicações feitas pelos estudantes. O objetivo é simples: identificar dificuldades a tempo de corrigi-las antes de avançar para um novo conteúdo. Na FGV, essa técnica costuma aparecer quando o professor utiliza estratégias para confirmar o entendimento dos alunos antes de continuar a aula. Quando a situação mostrar essa preocupação, pense em verificação da compreensão. Agora, vamos para uma situação um pouco mais interpretativa. O professor faz uma pergunta e um aluno responde de forma muito superficial.
Em vez de aceitar a resposta imediatamente, o professor pede que ele explique o motivo, apresente exemplos e relacione a ideia com o conteúdo estudado anteriormente. O que está acontecendo aqui? Temos duas ideias de Doug Lemov atuando juntas: altas expectativas e rigor acadêmico. O professor demonstra altas expectativas porque acredita que o aluno é capaz de desenvolver uma resposta mais completa, e demonstra rigor acadêmico porque exige argumentação, justificativa e compreensão real do conteúdo. Esse é um ponto importante para a FGV. Muitas vezes, a alternativa correta não menciona o nome da técnica, mas descreve um professor que estimula o pensamento, aprofunda respostas e não se satisfaz com explicações superficiais. Quando a situação mostrar essa exigência intelectual acompanhada de apoio ao estudante, pense em altas expectativas e rigor acadêmico, dois conceitos centrais do pensamento de Doug Lemov. Uma forma inteligente de resolver questões da FGV é eliminar primeiro as alternativas incompatíveis com o pensamento de Doug Lemov. Se a alternativa afirmar que o professor deve desistir do aluno que não responde, ela está errada, porque o Lemov defende a participação de todos os estudantes. Se disser que basta a maioria da turma prestar atenção, também está errado, porque a técnica 100% busca o envolvimento de toda a turma, de 100% da turma. É só lembrar disso, né? Se a alternativa sugerir que o professor deve avançar no conteúdo sem verificar se os alunos compreenderam, ela também não está de acordo com Lemov, que ele valoriza a verificação da compreensão durante a aula. Outro erro comum é associar altas expectativas ao autoritarismo. O Lemov, ele não defende punições excessivas, nem rigidez sem propósito. Ele defende expectativas elevadas, acompanhadas de apoio, acompanhamento e estratégias de ensino. Na prova, procure sempre alternativas que valorizem participação, organização da aula, acompanhamento da aprendizagem e exigência intelectual. Essas características costumam indicar o pensamento de Doug Lemov. Então, vamos encerrar o nosso bloco sobre Doug Lemov, revisando o que realmente pode aparecer na prova da FGV. Se a situação mostrar um professor que retorna ao aluno após oferecer apoio, pense em sem escapatória. Se o professor busca que toda a turma cumpra uma orientação antes de continuar a aula, pense em 100%. Se ele verifica o entendimento dos alunos antes de avançar no conteúdo, pense em verificação da compreensão. Quando a questão destacar expectativas elevadas, respostas fundamentadas, participação de todos os estudantes e organização da sala de aula, estaremos diante dos conceitos de altas expectativas, rigor acadêmico e cultura de sala de aula. Esse conjunto de ideias resume o pensamento de Doug Lemov e é exatamente o tipo de interpretação que a FGV costuma cobrar. Se essa sequência ajudou você, inscreva-se no Descola, ative o sininho e confira também as aulas 5 e 6, porque juntas elas formam uma revisão completa de aula nota 10 para o PSS Seduc São Paulo 2027.